entendimento realmente é a área de letras, né? A parte de humanas. E quando eu fui aqui ver alguma coisa, alguma conexão entre física e literatura, eu vi muitas coisas na internet. Mas muitas eu achei até difícil de visualizar isso, né? Achei que foi um vislumbre, né? Uma luz assim no fim do túnel, a questão da conexão do Leonardo da Vinci, né? Que naquela época já promovia o estudo da força em cima das estruturas na arquitetura, né? Só que aí já vai mais para a área da arte, mas a arte também está dentro da literatura. Mas assim, eu não sei se eu estou errada, aí qualquer coisa vocês vão comentando. Eu fiz algumas contextualizações para ver se daqui a gente imprime alguma coisa, né? Porque, assim, a literatura, ela traz a arte ficcional e, às vezes, a gente trabalha a questão histórica também, o que está acontecendo no momento, para os contos ficcionais e também para incrementar. Uma dessas obras é Os Sertões de Euclides da Cunha, que tratou uma questão verdadeira e legítima, que foi a Guerra de Canudos, dentro da obra dele. Então, ele tratou ficção e realidade ao mesmo tempo. Mas, assim, eu estou fazendo isso aí só para mostrar a abrangência da literatura. E aí, eu trabalhei eu olhei as teorias de Newton, né? Para eu lembrar que na época da escola, eu vi aqui o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, a ação, a princípio da ação e reação, né? E eu tentei conectar algumas situações. E aí eu pensei assim de uma maneira muito assim de conexão, por exemplo, a questão da inércia me despertou para alguns personagens. Por exemplo, quando a gente fala que todo corpo em repouso ou em movimento, em linha reta, tende a permanecer no mesmo estado, me lembrou muito Jeca Tatu do Urupês, de Monteiro Lobato, né? Que é aquele personagem caipira do interior do Brasil, que simplesmente ele não é daquela forma, ele está, porque o Estado deixou ele chegar ele é uma pessoa, um ser marginalizado, né? Então, o Monteiro Lobato criou um personagem que é a própria inércia, né? Quer dizer, se não tiver um movimento forte ali, ele não vai mudar de direção. Então, assim, eu fiz uma conexão com o personagem, que eu acho que o Jeca Tatu, né? Não sei, Gil, se eu estiver falando bobagem, você me pausa aí. Porque o professor de literatura, ele viaja na maionese, né, Patrícia? A gente viaja. E aí, além disso, o Jeca Tatu, eu vou falar de outros dois personagens, o Jeca Tatu, ele me passa também essa questão, né, da pessoa que fica doente, no estado inerte, que não move um dedo na sua frente para poder modificar as coisas ao seu redor. Então, assim, eu vi muito a física em cima desse personagem, muito, né? Outra coisa que eu vi a física também foi na Macabeia, né? A Macabeia é a personagem da Clarice Lispector, da Hora da Estrela. A Macabeia é uma personagem vista como inóspita, como vazia, como uma pessoa que não modifica a sua própria existência, e aí, de repente, ela só vai virar estrela no final, na hora da morte dela, né? Que aí todo mundo fica curioso para ver quem é que morreu e tal. Então, ela é uma pessoa totalmente nessa inércia, ela está sempre no mesmo estado. Então, eu vejo a física muito própria das condições e comportamentos humanos, né? De nós todos. Quer dizer, se a gente não tiver uma força inspiradora, uma força que direciona, talvez a gente fique sem estímulos para modificar o nosso estado, né? O nosso estado atual. Então, eu vi isso, e por fim, eu acho que a obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo também, falei de obra de 1985, mais recente, outra de 1890. O Cortiço é aquela ideia, né? O próprio Cortiço é o personagem. E os personagens que vivem ali, que são humildes, operários, pessoas comuns, que têm um cotidiano, essas pessoas vivem dentro do determinismo, positivismo. Quer dizer, o meio determina aquela pessoa, e só os fortes resistem. Aí eu falei, meu Deus, foi para a biologia, foi para o determinismo. Eu falei, não é agil, vai ser lá para... vai ser outra matéria. Mas existe também uma inércia dentro daqueles moradores que modificam ali no dia a dia o estado do cortiço, né? E, por fim, eu vou deixar a Patrícia falar, mas eu vi muita poesia que eu posso ler depois, eu li algumas poesias do amor. Aí eu fiquei assim, até com medo de falar, que eu falei, nossa, eu acho que eu vou falar muita bobagem, mas engraçado, o amor é a força maior de tudo, né? É o que move a gente para acordar de manhã e ir trabalhar, para a gente estudar, para a gente ser mãe, para a gente ser filho, para tudo, para ser namorada, enfim. Então, o amor é a força maior da literatura, né? É a nossa expressão maior da nossa arte. Não estou falando só de amor de amantes, né?
mas eu vejo muito isso no Camões, o Camões, o Olavo Bilac, e aí eu tenho algumas obras, e eu peguei também, eu peguei o Paulo Leminski, que é mais atual ainda, né? Sociedade do Poeta Vivo, que ele está vivo ainda. O Leminski, aliás, não que ele esteja vivo, mas a poesia dele é bem atual, né? De agora. E eles falam muito do amor, esse amor de antítese, né? Quer dizer, aí eu lembrei aqui do princípio da ação e reação. Dois corpos, eles agem um sobre o outro, né? Quer dizer, há uma conexão, só que cada um está indo para um caminho. E aí eu falei, gente, que bacana, olha a física dentro do amor absoluto, dentro do sentimento e dentro da literatura. Eu nunca poderia imaginar na minha vida que o amor seria um suporte para isso, né? Então, eu vi muito o princípio da ação e reação nas relações de afeto e nas poesias românticas. É isso, eu não vou me incumpridar, eu vou deixar a Patrícia falar. Qualquer coisa, se quiser, eu leio alguma poesia aqui que a gente retrata isso. Era isso, por enquanto. Maravilhoso, Raquel. Nossa, perfeito. Desculpa se eu falei besteira. Não, acho que assim, nunca. Acho muito interessante essas relações que você já conseguiu fazer, né? Eu acho que talvez seria até mais fácil a gente fazer essas relações, mas você conseguiu fazer, amiga. Tu tá de boa, tu tranquila. Maravilhoso essa contribuição de sua, assim, trazendo os personagens, né? Eu acho que foi muito rico. Fiquei lembrando aqui muito do meu ensino médio e fiquei pensando tanto que eu não sou uma boa leitora na minha vida adulta. Puxar minha orelha aqui um pouquinho. Mas muito bom. Sempre é tempo, Gil. Sempre é tempo. Isso aí. Patrícia, acho que você que escolheu começar agora, então. Agora se vira, né? Agora se vira. Então, eu acho que eu vou ficar atrás da Raquel. Eu acho que a Raquel foi melhor que eu. Ela conseguiu conectar melhor o negócio. Eu não sei, não. Olha quem apareceu aí, ó, a Margarida. Meu Deus, sobrevivente de 10 horas de estrada. Misericórdia, Sabrina. A gente estava falando que se alguém tivesse que ser indicado para fazer o papel de Mulher Maravilha, era você. O Brasil. Mil e utilidades aí, Sabrina. Ela não se vira nem nos 30, não. Então, quando a Sabrina falou comigo na quinta, aí, assim, de cara, eu falei sim, depois quase que eu mandei mensagem, Sabrina do céu, eu não tô conseguindo juntar o Tico e o Teco aí, não, porque, na verdade, eu sou apaixonada, não é nem apaixonada, passa além de apaixonada pela literatura. E a gente consegue ver arte, ver literatura em tudo. Só que na hora de a gente pensar nessas relações com as ciências, aí dá um certo bug, principalmente para a gente que é de linguagem, que tem um pensamento muito abstrato, e não tem, eu vejo até a Sabrina, até o jeito dela falar, parece que é na razão, é no concreto, sabe? E a literatura não, ela você lê, por exemplo, você lê uma obra hoje, daqui 10 anos, quando você lê aquela obra, você já tem até uma visão diferente daquilo que você está lendo. E aí eu, como a Raquel, também fui fazer umas pesquisas, né? E aí eu não fiquei ligada só na física, porque eu sei que a física faz parte do grupo das ciências da natureza, e as obras, elas vão fazer esse intercâmbio. E eu achei até um site deixa eu olhar bem aqui, de uma universidade lá do Sul, lá de Campinas, é do Sul? Lá de Campinas. Eu sei que essa universidade, eles têm um trabalho voltado, uma disciplina da área de literatura comparada que relaciona com as ciências. Então, eles falam, será se são diálogos possíveis ou antagônicos? Eu pegar a literatura para trabalhar ciências da natureza, as ciências mais exatas. E tem um artigo muito interessante de uma autora, e aí ela já trouxe aqui duas obras grandiosas. Uma é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é maravilhosa, só que você tem que ter sangue no olho para ler. Eu levei 1 ano para ler 100 Anos de Solidão, e eu falei, porque você não pode engolir de uma vez só, não, porque são 100 anos, você tem que ir compassado. E tem uma personagem lá, que às vezes você vai pensar muito na alquimia, na química. No entanto, eles vão tratar de outras coisas. Por quê? O que acontece?
durante esses 100 anos, a família vai evoluindo, vai uns nascendo e vão morrendo, e tem um personagem que é um cigano, e esse lugar lá, que é Macondo, que é o lugar onde acontece toda a história dos 100 anos de solidão, é um lugar esquecido. Então, ele está bem num canto do nada. Mas, de repente, durante esses 100 anos, esse cigano vem trazendo as tecnologias. Então, a tecnologia que tinha fora, no mundo inteiro, e ele, dessas viagens, ele sempre trazia. E tem um personagem lá, que é filho da matriarca, que vive esses 100 anos durante a história, que ele se encanta. Então, tudo que o outro trazia, ele ia tentar desenvolver ali naquele lugar. Então, a gente vai percebendo que a tecnologia vai chegando, e tem até um trechinho que eles falam assim, ó, que lá, que os últimos gritos da tecnologia que tinha no mundo inteiro, o cigano trazia. E a gente fica, mas esse cigano não morre? Ele vai além da... E até depois de que ele morre, ainda vem os vislumbres das tecnologias que ele trazia. Então, assim, dá para você fazer vários intercâmbios quando você pega esse personagem, porque você, primeiro, chega um piano, tudo que vai chegando, que os personagens vão trazendo, vão desenvolvendo aquele vilarejo, e eles vão pensando, como assim? Não é mais aquele vilarejo pacato, com as casinhas pintadas da mesma cor, que não chega um trem. A primeira vez que o trem chegou foi uma novidade. Então, todas as tecnologias que iam acontecendo, e aí ele vai produzindo também, fazendo um processo de alquimia, ele tem um quarto que ele produz estatuetazinhas de ouro. E aí ele estuda o mundo inteiro ali dentro daquele quarto. E ele se tranca para o mundo ali e fazendo esses estudos. E é uma obra que foi Nobel de Literatura, né? Então, assim, dentro desses processos, a relação desses dois personagens, que é o cigano Melquíades e o José Arcádio, que é filho da matriarca, você vai ver toda essa questão tecnológica. Outra obra que é mais recente, que é do português, português José Saramago, que é Uma Jangada de Pedra. Então, você pensa, como assim? Como que... Uma jangada de pedra. 100 Anos de Solidão eu li, Jangada de Pedra não li ainda, mas eu percebi, assim, pelo que a gente lê dela, é uma obra que vai tratar de um fenômeno geológico que acontece em um determinado lugar fictício. Então, vai trazer o quê? Vai trazer a geologia, vai trazer todos os fenômenos que envolveram ali, é como a questão da evolução, né? Da evolução do ambiente, a evolução terrestre, a evolução dos processos lá. Mas, se a gente pegar mais atrás, outros escritores, muitos vão trazer essa questão das ciências. O mais famoso é o Júlio Verne, que muitos falavam que é até meio profeta, porque ele escreveu as obras que ele escreveu estavam muito longe ainda do processo tecnológico que a gente vive, que começou lá com as revoluções industriais e tal. Ele era incrível. Então, ele escreveu Da Terra à Lua, quase 200 anos antes do homem, 100 anos ou mais antes do homem ir à Lua. 5 Semanas no Balão, ainda não havia viagens aéreas, nada. Mas o marco mesmo, assim, o que deixa, 2 obras que fazem com que ele fique muito conhecido. Viagem ao Mundo em 80 Dias, que é aquelas teorias, né, toda aquela briga das teorias do formato da Terra, né, não, é plana, não, vamos apostar aqui, não é, eu vou conseguir fazer e tal, e 20 Mil Léguas Submarinas, que já muitas filmes, e muita gente faz inferências com ela na hora de montar suas adaptações. E eu achei interessante que muita gente, eu imagino, nunca tinha pensado por esse lado, né, de unir essas 2 matérias. A gente faz interdisciplinaridade na escola, mas geralmente não, você fica com a área o português vai tratar de escrever o projeto, de corrigir os relatórios, e não faz essa união mesmo, né? E aí eu vi um cara que falou que ele aponta que a literatura e a ciência, o que ela mais tem de comum é que ambas querem desvendar o mundo. Então, o social, o intelectual, o outro, o mundo físico mesmo. E aí, ele vai apresentar
E ele é um dos que vai falar muito do Júlio Verne e do Jorge, eu não sei pronunciar esse nome, do Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, uma obra escrita lá bem antiga, que foi readaptada em 1984. Não, eu estou confundindo as obras aqui, eu estou misturando as obras. 1984 é uma obra do Jorge, e Admirável Mundo Novo é do Adolf. Essa Admirável Mundo Novo é lá do início do século XX. E ela é uma distopia falando de um mundo futuro que se tornou... Isso, Gabriel, é porque eu não sei pronunciar esse segundo nome aí, ele que escreveu em 1984, que é uma obra muito boa, mas ela ainda fica mais no filosofia, sociologia, mas dá para trabalhar a questão científica, sim, das ciências no geral. Mas Admirável Mundo Novo é uma obra que a história se passa em 2500, a ciência evoluiu de tal maneira que as pessoas são quase máquinas, então ele só pensa cientificamente. E aí ele vai tratar todos os problemas que a sociedade passou a ter por questão das corridas científicas, por ter esquecido um pouco o seu lado humano, vão ser quase máquinas. E já voltado mais para a química, como a Raquel falou em poesia, nós temos o poeta Augusto dos Anjos, que é lá do início do século XX, ele é química orgânica. Então, ele vai tratar os poemas deles, na hora que você lê, você fala, como assim? Isso é uma poesia ou é um tratado de química? De que ele está falando? Ele escreveu um único livro, em vida ele publicou, que é Eu e Outras Poesias. Então, todos esses poemas, eles têm... A linguagem é científica. Ele vai tratar dos problemas sanitários da época, das doenças que tinham muito... a ciência na área da medicina tinha pouco desenvolvimento, né? Então, assim, tinha muitos problemas e ele vai tratar tudo nisso. E a maioria dos textos dele são sonetos. Então, eu tenho uma forma fixa, totalmente poética, no entanto, uma escrita totalmente científica. Patrícia, eu, filho do carbono e do amoníaco. Isso. Bem maluco. Mas aí não é uma linguagem muito científica, e ele vai tratar ele vai usar termos químicos, termos físicos, termos da medicina nos poemas dele. Tem uma universidade aqui que, de vez em quando, eles gostam de colocar para interpretação na prova. Quando vai fazer a prova do vestibular, nós vamos usar o Augusto dos Anjos. Aí passa uns anos, ele está com o Augusto dos Anjos de novo. E, para fechar, uma certa vez eu falei, Sabrina, você gosta de física quântica? E ela, vem, né? Nós temos um autor que é norte-americano que escreve, e todos os livros dele viram filme, o Dan Brown. Dan Brown vai falar da antimatéria. Ele vai trazer vários termos físicos. Eu li a ficção científica pela história, a parte da física, eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter que ler de novo esse trechinho aqui para ver o que ele está querendo dizer com isso? A antimatéria, a velocidade, é tanta coisa, é ultrassônica, ele começa a enlouquecer a gente. O Gabriel falou que de Anjos e Demônios eu li numa noite. No outro dia eu estava com a ressaca literária, sério. Eu não consegui dormir, eu tinha que terminar de saber o que ia acontecer com aqueles padres, a louca da literatura. Li uma noite lendo. E as obras dele que vai mais tratar mesmo de ciência é Ponto de Impacto, que vai tratar da origem da vida, de vários... Fortaleza Digital, e o último, A Origem, que aí ele vai fazer mesmo um paralelo muito grande com ciência. E aí a louca da literatura comprou todos eles e fica lendo na sequência e brigando quando não gosta dos finais, né? Mas é isso. Então, eu achei bem legal essa ideia de unir ciência, de unir física com literatura, porque muitas vezes os nossos alunos chegam na escola, primeiro que eles odeiam literatura. Todo mundo fala, odeio física. Não, eles odeiam literatura. Não é porque eles não gostam de ler. A maioria é porque não gosta de ler o que a gente lê na escola. E aí, quando a gente começa a trazer essa ideia para eles de que ele pode ler o que ele quiser, lógico que ele tem que ler também o que a gente tem dos clássicos, mas que ele pode ler o que ele quiser, a gente começa a aproximar mais deles. E se a gente pegar essa literatura e unir com outras ciências, vai ficar bem legal. Vai ser
provavelmente eles vão gostar mais das duas coisas, né, Sabrina? Que eles também, na hora que fala é física, nossa. Nossa, aí eu falei, eu não sei o que vocês querem, que a gente chega com a literatura, nossa, com a física, né? Então, fica complicado. Mas aí, se tiver alguma dúvida, ou se tiver alguma coisa que você queria que falasse, Sabrina, ou se qual que era a ideia de vocês, a Raquel também pode falar mais aí. Não, a ideia era essa mesma, a ideia era a gente trocar ideia, porque a gente já tem alguns licenciandos que já estão desenvolvendo os projetos para fazer esse vínculo de literatura com física. Então, às vezes, eles perguntam as coisas e eu não tenho. Eu até falei para o Gabriel que é bom fazer doutorado e é ruim que se afunila. Então, eu não tenho tempo de ver filme, eu não tenho tempo de ler outras coisas. E esses livros que você falou, eu lembro de você me falar, mas era muito grosso, eu desanimo. Eu não tenho tempo, então eu desanimo. Por isso, você viu o olho que a menina regalou na hora que eu falei que li Anjo do Demônio uma noite? É porque ele é quase, eu acho que mais de 500 páginas. E aí agora não tem mais tempo para isso, né, Sabrina? Que a escola não deixa mais. Quando eu tenho esse tempo. Esse que você falou do cigano, que eu não lembro o título. Quando você 100 anos de solidão. Chega o piano, chega isso, chega aquilo. A gente discute muito aqui a questão dos artefatos tecnológicos. Começa com o lápis, com a própria escrita, né? Então, são artefatos tecnológicos e eles vêm e eles mudam, sim, o rumo da sociedade. Quando você fala também desse vínculo de literatura com ciência, a gente tem, por exemplo, o Bachelard. O Bachelard, ele é epistemólogo e é poeta. Então, ele tem um lado noturno dele, que eles falam, né? Eu nunca li as poesias, eu li só porque eu usei no meu mestrado Bachelard, então eu li a parte da epistemologia. Mas tentei ler uns livros do Bachelard Noturno, é muita viagem, eu larguei mão. Para quem gosta, vale a pena. Talvez até vai gostar, né, Sabrina? Não, tem muita coisa interessante. E aí eu queria que os meninos conversassem com vocês mesmo, porque às vezes fala comigo, fala com a Giovana, a gente não tem esse arcabouço literário para ajudar eles, e vocês têm. Então, acho que entra aí uma conexão bacana e a gente tá realmente querendo trocar ideias. Era isso. Oi, Raquel, nem falei. Oi, tudo bem, Sabrina? Prazer te conhecer, viu? A amiga da Giovana é amiga minha também. Realmente. Pois é. Então, meninas... Então, eu também sou amiga da Patrícia agora também. Olha aí. Todo mundo amiga. A Cristina estava aqui também, e a Cristina também é nossa amiga. Pronto, todo mundo. Gente, eu só queria complementar uma coisinha do 100 Anos de Solidão, porque além de ser um livro tão afamado e tudo, essa questão, quando a gente começa a ler o livro, dá vontade de desistir, mas essa ideia do sobrenatural, daquilo que você não consegue explicar, quando o Melquíades ele aparece de tempos em tempos, o interessante é que essa cidade, né, ela fica isolada do mundo. Então, só desenvolve quando de tempos em tempos esse cigano aparece, trazendo essas inovações tecnológicas e fazendo chacoalhar ali, né, a sociedade toda ali da cidade. Então, assim, e aí tem até a família, se eu não me engano, era Buendia, né? Família Buendia, Buendia. E aí tem a matriarca mesmo, que tem esses 100 anos. Então, esses 100 anos de solidão, eu não vejo só da personagem, eu vejo como da cidade que é isolada. E aí, essa questão da física, né? Eu lembro, assim, que quando ele aparecia, esse cigano, na minha leitura, eu falava assim, nossa, não é só o sobrenatural. Será que não tem alguma coisa enigmática em relação a relativização do tempo? Será que ele não é de outro planeta? Será que... Então, a gente começa a pensar nessa perspectiva também, né? Então, assim, depois que começaram a achar os buracos negros por aí, eu acredito em qualquer coisa. Eu morro de medo desse negócio de buraco negro. Então, assim, a gente pensa em tudo, até nesses personagens ficcionais, assim. E eu achei muito legal, Patrícia, você ter falado do Júlio Verne. Também tem muito essa questão da física, essa questão das descobertas. Então, achei legal também. Era só um complemento mesmo do Melquíades. Parabéns. E aí, os meninos e meninas? A questão do 100 anos de solidão, que a Raquel falou, que a cidade é isolada e o viajante vem. Então, o viajante... Tem um outro livro, uma outra obra que o Luiz fala muito. O Luiz é o professor meu orientador, né? Que é O Viajante, a Torre e a Traça, do Alberto Manguel, uma coisa assim. E também fala um pouco desse fato de três posturas diferentes para o leitor. E a gente acaba trazendo isso também para o conhecimento científico, né? O viajante,
aquele que está sempre trazendo coisas novas, a torre é aquele que fica parado e a traça, que eu não lembro o que é, mas eu lembro que também tinha essa obra que ele vira e mexe, ele fala nessa obra. Não sei se vocês já viram. Não, mas eu achei legal o nome, né? A traça é alguma coisa de antigo que fica, né? Se a gente for fazer metaforizar, né? Alguma coisa que é ultrapassado, né? E o viajante sempre vai trazer transformação. Quer dizer, uma sociedade para evoluir precisa sempre de um viajante. Sempre vai ser assim, né? Isso é muito legal. E o Saramago, ele além do que essa autora citou o Jangada de Pedra, mas se a gente for pensar nas transformações da sociedade e os eventos, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, e ele tratou disso, não numa pandemia, mas uma situação em ensaio sobre a cegueira, que ele vai tratar o quê? Eu tenho uma doença que chega de repente, que a gente tem que começar a isolar todo mundo, separar todo mundo. Mito da caverna, né? Isso, e aí e vai transformar toda a sociedade por causa daquilo ali. E o pior de tudo é que eles, assim, o pior, o melhor, sei lá, é que eles não conseguem descobrir como que começou e por que que começou aquela doença. Então, por isso eles acabam não conseguindo a cura. No entanto, do jeito que ela começa, ela vai embora. E olha Mas só, deixa um país totalmente transformado. sim, e você lembrando essa questão do mito da caverna, né, que a gente está falando de filosofia, isso me lembra do infinito também. Quer dizer, da onde começou, onde que vai terminar, como é que vai ser? Morte, vida, como é que é o início disso tudo e aonde que vai parar? Então, esse infinito também me lembra essa analogia com a física, né? Que a caverna, o mito da caverna, ensaio sobre a cegueira, o José Saramago é fantástico, muito bom. Eu vejo muita coisa em comum, hein, gente? Porque, por mais que vocês falem que vocês que viajam na maionese, eu acho que a gente também viaja. Que bom, Patrícia, não estamos sozinhos. Graças a Deus. Eu acho que a gente pode ser esse viajante ou esse cigano aí, que às vezes a gente se sente solitário nas nossas viagens, entendeu? Era um físico esse viajante. Viu? Esse cigano era físico, hein? Pode ser. Mas é engraçado como a gente trabalha com a imaginação por pontos diferentes, mas a gente precisa dessa imaginação. Esse pensamento abstrato é muito importante, acho que tanto para a literatura quanto para nós aqui. Essa visão de que é exato, de que é quadrado, de que é fechado, a gente já está tentando romper, né, a lei da quântica, né? Assim, a gente já, a física é probabilística. Então, a questão, acho que a gente fica muito preso, talvez, à própria teoria, né? Assim, acho que o físico e a física, né? As professoras de física, os professores de física têm muita preocupação em ir além e não corresponder à teoria e falar alguma coisa errada e não estar condizente ali com a teoria, né? Acho que esse é um medo que, com o tempo, a gente está perdendo. E com esse projeto, acho que se a gente conseguir fazer projetos, né, de literatura, da gente fazer essa conexão, a gente vai perder também, né? Porque tem que ter relação com o mundo real, mas, assim, o que impede de também... né, pensar no universo, pensar nas possibilidades, né, e diante dessas possibilidades, fazer um julgo do que é o real e o que é metafísico, né. Eu sou muito viajante também, eu adoro viajar, mas não tenho esses elementos, como a Sabrina colocou aí, das narrativas, essa experiência, essas conexões maravilhosas que vocês duas fizeram, que enriqueceu muito, assim, tô aqui viajando, pensando, gente, o que a gente vai fazer? Hoje, tô com um projeto aqui. Vários projetos aqui na minha cabeça, mas acho que essa relação da imaginação e do abstrato é muito importante para as nossas áreas, né? Com certeza. Isso que você falou é muito verdade, Giovana. Às vezes a gente tem medo das pessoas olharem e falar, mas isso não é física, né? Então, isso a gente está conseguindo romper aos poucos, porque a gente sabe que não dá para ficar cada um no seu quadrado, né? Antigamente era tudo junto. E aí, né, pelas questões modernas, separou, disciplinarizou as coisas, e agora está todo mundo louco para juntar de novo, né? E é isso que está quando eles falam em BNCC e em itinerários formativos, né? Aí eles já começam, não, vai ter que perpassar as linguagens,
junto com as ciências e juntar com a matemática. Separou tudo, e agora quer que a gente põe tudo no mesmo saco de novo. E aí a gente tem que lembrar, né, que a aprendizagem ela acontece quando o aluno consegue transferir esse conhecimento sistematizado da escola para a realidade dele, para o contexto que ele vive. E a literatura, para muitos, é um contexto, né? E a gente não consegue acessar por meio do ensino de física. Uma vez eu tentei fazer aí, não sei se você lembra, eles tinham que ler as obras clássicas, lembra? E depois fazer uma história em quadrinhos com os personagens da história, mas contando coisas do conteúdo de física. E deu um bafafá danado. O cara não é bom. Sangue na canela. Porque eles não queriam ler os clássicos de jeito nenhum. E eu coloquei como obrigatório. Isso foi um bafafá. Eles chegavam na minha aula. Aquela Sabrina é louca. Ela é professora de física ou é professora de português? Isso também tem que ser rompido nos alunos, né? Com certeza. Eles marcam, como é que chama aquele autor, aquele conto? Eu esqueci agora, não tem nada anotado. Que você tinha comentado. Seria o Isaac Asimov? Esse aí. Vocês já leram ele? Já viram? Vocês duas? Qual que é o nome? Eu também Isaac Asimov. Isaac Asimov. Não, esse eu não tive contato. Tradução, ele é... Isaac Asimov. Vou até anotar aqui, porque eu gosto de novo. Também. Prazer, Isaac, Patrícia, Raquel. Muito prazer, menina. Isaac Luiz Marco falou pra gente que ele tem uns contos interessantes de... o Eu, Robô, o filme. Eu li sobre o Eu, Robô. Eu também li, muito bom. Agora, e o filme eu sou apaixonada. O filme é maravilhoso. Eu amo o Will Smith, né? Eu também. Mas a obra mesmo eu não vi. Os contos dele, que diz que esse Eu, Robô é baseado em alguns dos contos, né? E é muita ciência. Pelo que eu li lá sobre ele, fala que tem muita ciência nele. Eu vou atrás desse autor. Eu queria até falar, já que a Sabrina deu esse gancho, né, falando sobre a questão de cinema, de arte, de autores assim que também faz cinema, o cinema, ele também, né, Patrícia, ele tá junto com a literatura. E agora o pessoal tá assistindo muitas séries, ele também foi divulgador científico. Gabriel, eu vou atrás, eu lembro só do Eu, Robô. Muito bom, o filme é excelente. E aí, eu lembro da série alemã Dark, né? Então, quem teve acesso ao Dark, o Dark acho que tem essa viagem, né, no futuro, passado e presente, um pai que é filho do filho, então, assim, o Dark, ele lembra muito essa esfera da física, essa coisa do que eu não posso comprovar, né? Eu tenho um lugar que eu tenho uma passagem, uma caverna, e de repente eu estou em 1987, depois 1950, aí eu volto para 2019. Quer dizer, isso é muito louco. E isso tudo faz a gente tentar analisar essa questão das teorias da relatividade, essas teorias todas que ainda não foram fechadas, né? Não sei se eu fui muito longe, mas eu acho que série também, eu estou trabalhando muito com os meninos na literatura, porque isso chama a atenção deles, inclusive nas redações do Enem, Arthur C. Clarke. O Gabriel tá cheio de boas indicações, vou anotar aqui. Eu tô anotando tudo também. Tô anotando. Inclusive nas redações do Enem, Gabriel. autor de 2001, nas redações do Enem, os meninos estão trabalhando muito essa questão de fazer indicações de séries, fazendo citações sobre as séries, para poder explicar o tema que foi cobrado no Enem. Então, o Dark me lembra muito a física, assim, eu cheguei a trabalhar com os meninos, falei alguma coisa em sala de aula, e nos livros a gente tem mais dificuldade de achar, mas a Patrícia foi para um lado, eu fui para o outro, a gente achou alguma coisa aí. E sem combinar, né? Nadinha. Porque a gente sabe que vocês são maravilhosas, a gente sabe que vai dar tudo certo. Deus. Vocês que são. Interessante. Sim, e esse projeto com o Dark aí tô dentro, hein? É o Carlos, pelo jeito, também, né, Carlos?
Ó, o muito e o bom dele, ele ficou muito bom, então, muito, kkk. Então, o Carlos, ele também, o trabalho dele também, acho que tem um pouquinho de literatura, né, Carlos? O que você acha? Ah, olha, eu tô quieto aqui, mas, olha, primeiro que o Júlio Verne, eu acho ele sensacional, porque, o cara é tipo de 1820, não sei, é por aí, assim, sabe? E, tipo, ele tem, todas as obras dele são muito doidas, sabe? Já pensou que ele trabalha com balão, com ida à lua, todas essas coisas, assim, é surreal, assim, sabe? Ele é quase um vidente mesmo, assim, Isso, com certeza. É muito bom, assim, então eu acho que dá para trabalhar muito. Eu acho, assim, que geralmente a gente tem muito esse negócio de trabalhar o que ciência só, mas a gente também tem que pensar que a parte ficcional, de alguma maneira, ela tem uma base na ciência. Pode não ser verdade aquilo, mas você talvez possa explicar aquilo de alguma maneira. Então, dá para você tirar alguma coisa daquilo sempre. Então, acho que qualquer livro que você lê ali, até os fenômenos, sabe? Até quando as pessoas narram, no silêncio, na escuridão, numa sombra, até de sombra, se você for falar de sombra, dá para você falar de sombra, o que é penumbra, será que sombra realmente existe, sabe? Porque existe, mas é muito complexo ter sombra, então tudo que você vê dá para você tirar a ciência daquilo, então eu acho que a literatura, por ser muito ampla, né, dá para você tirar alguma coisa disso, dá para você extrair alguma informação, dá para você fazer um link, dá para você entender aquilo mesmo de uma outra visão, sabe? Às vezes você tem uma visão muito, talvez, filosófica, muito cotidiana daquilo, e dá para você tentar entender o porquê daquilo, por que aquilo é assim, entendeu? E eu falo muito, a professora Giovana sabe. Fala muito bem o Carlos, muito bem. Quando ele falou isso, me veio à memória um conto do Machado de Assis chamado O Espelho, que é uma das coisas que vocês estudam na física, né? Que eu acho que eu já vi Sabrina colocando lá. Eu não consegui entender, Sabrina, aquele negócio do convexo, meu Deus, o reflexo, eu não sei o que eu faço uma confusão. Mas tem um conto do Machado que ele vai ser baseado todo num espelho, e a personagem ela começa a ser deformada a partir da imagem que ele vê naquele espelho. É um conto que não é muito longo, chama-se O Espelho do Machado, não é muito longo, mas ele traz todo um processo, assim, que a gente, uma hora você não sabe se é sobrenatural, se é metafísico, ou se é da física mesmo, porque que a imagem dele muda o jeito dele pensar. E aí você fica observando, porque ele é alguém, eu não sei se é da polícia, eu sei que ele se veste, ele se produz todo para aparecer de frente daquele espelho, que aquela imagem ali é que faz com que ele viva, com que ele pense, ele pensa as relações dele, tudo ali produzido de frente daquele espelho, e aquele espelho vai transformando a imagem dele ao longo do conto. É bem interessante. Se eu não me engano, Sabrina, é um dos que estavam para a UNB, há uns 2 anos atrás, que aí eu li com os meninos em 2019, acho que foi 2019 que eu li com a segunda série, que era um conto que estava para eles, para interpretação na prova. Aí eu até fiquei imaginando o que eles iam fazer na física, na prova de física com esse conto, que a prova da UNB é ótima, né? Com certeza, Giovana. Tudo junto, misturado. Mas muito interessante, né, Patrícia, essa relação do espelho, assim, como que o reflexo, a imagem altera o real, né? E me lembrei, eu sou muito viciada em Harry Potter, né? E aí eu tava lembrando do espelho de Ogizete, que é o espelho que o Harry vê os pais, e aí o alvo Dumbledore chega nele, no Harry, né, descobre que ele estava escondido, vê a imagem, que ele não conhecia os pais, né? Os pais tinham sido mortos pelo Voldemort. E aí, que lembra o nome da minha escola, inclusive. Toda vez que eu falo Voldemort, eu lembro do Voldemort. Ai. Não fala o nome dele, Voldemort. Voldemort. Aí,
E aí esse espelho, o alvo da Dumbledore, né, vai conversar com o Harry e falar, olha, homens já definharam perante esse espelho, né, vendo ali o que eles almejam, né, o seu desejo mais secreto, mais impuro, mais que ele não consegue externalizar, ele via no espelho, né. Aí você contando, assim, eu fui para esse lado também, mais fantástico, né, do mundo da magia. Gostei muito dessa relação, porque Machado é brasileiro, né? Então a gente tem que ler literatura brasileira, né? É realismo puro. Inclusive, lembrando essa questão do espelho, eu até tinha notado para falar, né? A Patrícia falou, eu lembrei, eu coloquei também o Menino no Espelho, do Fernando Sabino, porque a questão também do espelho dentro da literatura, ela traz essa questão da inversão, né, de quem sou eu, né, há uma procura do personagem dizer assim, ele é um menino fantasioso, e essa questão do espelho gera essas perguntas, né, de inversão. Quem sou eu de fato, né? Será que eu sou o que eu acredito? Então, eu vejo também um pouco de física nisso daí, né, de cientificismo. O espelho é um enigma dentro das histórias literárias, né? Ele é uma ferramenta que a gente pode trabalhar muito. E ele tá também nos contos de fada, né? Lá na Branca de Neve. Olha o espelho da Branca de Neve, né? Da rainha. Exatamente. E é interessante, porque aí você falando em série, tem aquela série Once Upon a Time, Era Uma Vez, que aí que vai tratar dos contos de fada. E lá dentro, eles começam a fazer links de várias histórias, muitos contos de fadas, mas eles começam a pegar histórias também. Ele traz o Frankenstein, eles trazem outros tipos de conto, não só os clássicos dos contos de fadas. E dentro desse processo, o que é que ele tem? Eu tenho o mundo dos contos de fada e que começa a existir ao lado do mundo real. Uhum. E aí vai fazer essas relações de viagem no tempo. O espelho vai acompanhar toda a história. As várias dimensões, né? As várias. Nossa, tem hora que você. Uma vez, quando Sabrina me falou de Dark, eu falei assim: eu acho que eu não vou nem começar, Sabrina, porque eu tô com muita confusão na minha cabeça. É maravilhoso, Patrícia, aí, você vai adorar. Pois agora eu já tô querendo ver. E quando você vê o Once Upon a Time, assim, os primeiros, depois no final eles meio que se perdem um pouco, mas as primeiras temporadas, então você vê muito essa relação da ciência, que ao mesmo tempo que é uma coisa bem metafísica, bem, não, como assim? O cara sai de um navio no mundo conto de fada e vem atracar aqui na nossa terra, né? Então é meio complicado. Mas eles fazem todas essas relações. Aí a ciência vai acompanhando o processo. Tanto na alquimia, que tem aquele personagem, que aí tem o mito lá de Midas, tem todos aqueles contos todos vão se entrelaçar ali na história, que vai fazer com que você fique pensando, meu Deus, que viagem, que viagem que eles estão fazendo. E aí na hora que ela falou no espelho, o menino do espelho do Fernando Sabino, eu lembrei do espelho da madrasta da Branca de Neve. Também. Que, ao mesmo tempo, ele é muito mal, aquele espelho dela é muito mal. Muito, ele é um personagem que fala, né, e que ele age, ele tem atitudes, é complicado isso daí, pra gente analisar, mas, né, faz sentido. O espelho é quase um cúmplice, né? Sim. Ele é um cúmplice daquela... E na série, ele se torna cúmplice mesmo. O que a Rainha Má faz? Ela faz todo mundo esquecer sua verdadeira identidade, e o espelho se torna o aliado maior dela. Tudo que acontece, ele está no meio maquinando ali, que aí ele se torna uma pessoa, né? No mundo real. Lá no mundo do conto de fadas, ele é o espelho, mas no mundo real, ele é uma pessoa que está ali só maquinando o mal, ajudando ela a conseguir manter toda aquela fachada que ela está fazendo. É bem interessante. Eu queria também, isso é muito interessante, eu gosto do Midas, né, a questão de encostar e tudo se transformar em ouro também. Eu tenho uma poesia aqui do Paulo Leminski, o Leminski, ele é mais do pós-modernismo aqui, e aí tem essa questão até da questão da crença divina, e o que é explicado em física ou não, e ele fala o que ele vê em Deus, né? E eu também vi essa questão da física aqui. Posso ler um trechinho, Gil? Nossa, Sabrina, olha só. Um Deus também é o vento. Só se vê nos seus efeitos, árvores em pânico, bandeiras, água trêmula, navios a zarpar. Me ensina a sofrer sem ser visto, a gozar em silêncio o meu próprio passar. Nunca duas vezes no mesmo lugar. E este Deus que levanta a poeira dos caminhos, os levando a voar,
consagro este suspiro, nele cresça até virar vendaval. Quer dizer, eles falam que ele é ateu, né? E ele, de qualquer forma, ele faz aqui ele tem uma assertiva em tentar conceituar o que é Deus para ele, né? Então, ele vê Deus na natureza e tal. A gente tem essa coisa da crença também, para poder tentar explicar o que é Deus, né? Pela física também. Então, eu vejo muito isso no Leminski, o Machado de Assis em algumas obras também, né? Então, a questão de Deus também, né, Patrícia? O que você acha também, essa questão de explicar Deus na literatura existe, né? Muito Isso, forte. Principalmente, a princípio, assim, eu vejo, não sei se você vê também, as primeiras literaturas, na verdade, eles não queriam explicar Deus, eles faziam mais para cultuar. Então, o poema era uma tentando se redimir de um pecado, ou tentando se achegar a Deus. Quando veio aquelas teorias heliocentristas, que Deus caiu do seu plano, que não é mais o teocentrismo, Deus não é mais o centro do universo, tadinho, caiu. E aí vem, principalmente final do século XIX, início do XX, que muitas teorias científicas, a corrida científica, aí vem o Nietzsche, com Deus está morto, e aí a partir daí começou a literatura o tempo inteiro, esse embate. Eu quero descobrir Deus, eu quero definir Deus, e aí isso é muito forte junto com a ciência, né? Da negação e da aceitação, e da fé e da falta de fé. Então, acontece muito, muito, muito na literatura. A gente vai ver isso muito também no simbolismo, né? Que é mais místico. A gente vê muito essa questão de investigar Deus também, né? Sim, sim. A Giovana tá babando nesse papo. A Giovana, ela tinha que fazer letras também. Ela faz tanta coisa. Ai, Ela eu gosta. Ela gosta. E adoro esse assunto, assim, adorei a conexão que vocês tiveram, meninas. Patrícia e Raquel, assim, parece que se complementam uma a outra, assim, perfeito, né? E eu penso, sim, mas não sei se eu dou conta. Não, gente, é difícil pra caramba. Vocês falam difícil, que é difícil. Letras. Na faculdade, eu só me frustrei um pouquinho, porque eu amo literatura. E eu acho pouca a literatura que a gente vê lá. A gente fica muito nas teorias gramaticais. É muita gramática. Não que seja desnecessário, é necessário. Ainda mais a gente que está estudando línguas, né? É importantíssimo, é fundamental, mas eu acho que tinha que ter mais literatura. Eu estou fazendo outra língua, né? Uma língua que só um país fala. Eu estou fazendo italiano. E aí, você falou em gramática, e é exatamente isso. Eu preguei aqui vários cartazes para eu decorar os tempos verbais aí tem os negócios que não são, que é irregular, né? Tipo, ai, gente, isso é bem difícil. Estudar essas línguas, assim, todas as do tronco latino são mais complicadas mesmo. Estudar espanhol, italiano, é bem complicado. É parente da língua portuguesa. Sim, só que é diferente, é parente, mas isso, é um primo. Na hora de falar, tem muita dificuldade na hora de escrever, eu vou escrever. Acho que talvez é porque o meu lado de exatas, sei lá, ajuda a decorar as regras. Aí, gramática... Na hora de falar, né? Na hora de ter, assim, sabe, a malemolência da letra, não tem. Aí falta. Pois é, cadê o pessoal? O Gabriel, né? O Gabriel tem muita também conexão, trabalho do Gabriel. O Gabriel sugeriu aí um monte de literatura. Anotei aqui tudo que vocês meninas falaram. O Gabriel também sugeriu. O Erismar também, né? Que também tem conexão ali com a literatura. E aí, a Giovana é nossa... Marco, você tá aqui, verdade. É porque o Marco entrou depois, gente. O trabalho do Marco também tem muita conexão. Nem vi que ele tinha entrado. Já tinha feito a chamada. Ele entrou depois. Ué, fiquem à vontade, pessoal. Vamos trocar as ideias aqui. Alguma pergunta? Se a gente souber falar, a gente fala. Eu tenho. Como é que vocês conseguem engajar os alunos para
lerem, para tomarem o gosto pela leitura durante as aulas, porque às vezes, igual a experiência que eu tentei lá na escola, eu tive muita dificuldade de, vamos dizer, convencê-los a ler. Como que vocês engajam os alunos para a leitura, assim? Que artimanha vocês Como que você usam? faz, Raquel? Porque eu ainda estou descobrindo também, Sabrina. Toda Olha, vez aquela sessão de tortura, você parece sabe uma sessão de tortura. E é assim, a gente pede um livro literário para ler, uma leitura obrigatória, bimestral, é uma dificuldade. Aí eles alegam que não pode comprar, que não sei o quê, mas para outras coisas sempre tem, né? Aí eu falo, então eu vou baixar em PDF para vocês, quer dizer, não tem desculpa, né? Então, o que que eu fiz? Eu tenho 12 anos de sala de aula, e todos os anos que eu estou dando aula, eu percebo o seguinte, que a partir do momento que eu comecei a trabalhar essa questão da literatura interpretativa dentro de sala de aula, então o que que eu faço? Geralmente, se eu tenho ali uma proposta, né, eu tenho um livro para ler, eu peguei Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos. Aí a gente faz uma leitura coletiva, e, por exemplo, a gente pega ali o próprio conto Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos, que tem um pouco de terror e de mistério, eu pego uma coisa que vai despertar a atenção do adolescente, né? Então, não é qualquer história, porque se for uma história maçante de primeiro impacto, né, Patrícia? Eles com certeza vão ficar na defensiva. E aí a gente faz a leitura interpretativa, e aí um menino e uma menina faz o personagem da Raquel e do Ricardo. E isso é só um conto que a gente lê em sala de aula. E aí, de outra vez, eu chego e conto um conto, eu gosto de contar, né? Eu gosto de interpretar, conto para eles, e aí ficam uns assim maravilhados. Outros dormem, né? Quem não gosta, não gosta. Mas Normal. quem gosta, pois é, mas aquela porcentagem da sala que é de humanas, ou que não é de humanas, mas que gosta de escutar, né? Tem muitos. Eles ficam querendo mais. Então, assim, só o instigar interpretativo primeiro na sala, eu não sou daquelas que falam assim, ó, lê esse livro aqui e ponto. E depois já faço a prova. Então, tem toda uma leitura interpretativa para convidar esse menino primeiro, né? Geralmente, assim, funciona com uma parcela da sala. Eu nunca consegui 100% de leitura, nunca. Acho muito difícil. Não dá. Muito difícil. Eles vão reclamar, é tanto... E eu, Sabrina, hoje tivemos a notícia que vão mexer no nosso famoso alinhamento. Aí estamos à espera. Mas coisa horrorosa, morte horrenda, quando a gente pega aquele trem. O nosso alinhamento ele é muito fechado. Então, o que acontece? Eu venho para a primeira... esse ano, é o segundo ano que eu trabalho só com terceira série. Então, de cara, eles já me lançam um Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não é uma leitura convidativa para o nosso aluno. E como ele já vem, por exemplo, porque no primeiro ano, a primeira série do ensino médio, a literatura é mais teórica. Então, quase não tem obra literária. E aí, como o alinhamento não tem aquelas obras, vem o quê? Para estudar um trecho de Odisseia, estudar um trecho de Lusíadas, não vem a obra em si para ler. O que acontece? Aí ele fica o primeiro ano nessa trava. Aí chega no segundo ano, tem algumas obras, mas nem todo professor gosta, e eu até respeito, mas eu penso assim, nem todo professor é louco da literatura igual a gente, né? Então, às vezes não cobra muito, não instiga muito. Então, quando ele chega, às vezes ele chega na terceira série, o menino não sabe nem onde é a biblioteca. Não, professora, eu fui lá pegar o livro no começo do ano, não sei nem onde fica. Eu não tenho nem ficha, nunca fiz ficha, eu estou no terceiro ano dessa escola, nunca peguei um livro na biblioteca, por que agora eu vou pegar? E aí tem essa dificuldade, só que aí eu gosto de fazer debates, seminários em grupos, e colocar eles para recontar a história. E aí, às vezes, quando a gente dá um spoiler, né, um trechinho, nossa, vai acontecer isso na história. E aí eles vão ler para querer saber em que parte a gente tem que ir inventando, Sabrina. E aí, uma dificuldade hoje de leitura, infelizmente, é que a maioria dos professores não leem. Então, se o professor não lê, e não comenta, principalmente o professor de letras, ou de inglês, ou de português, o professor da área de linguagens, que não lê, ele não vai incentivar o aluno a ler, ele não vai ter uma história. Às vezes eu sempre chegava com um livro lá, às vezes eu nem ia ler na escola, que não ia ter tempo de ler lá, mas eu andava com aquele livro. Aí eles vinham a capa, você está lendo esse livro? Deixa eu ver. Troco o livro com os alunos, eles levam os meus, eles trazem um deles para eu ler, aí a gente acaba só que é igual a Raquel falou, não adianta. Não. Nunca é 100%. Não vai mesmo. ter aquele que vai ler só uma sinopse na internet, vai ter o que não vai ler. Aí tem aqueles perguntas se tem filme, e aí eu sempre falo, olha, pode ver o filme,
mas o filme é adaptação, é a interpretação de quem leu o livro. Ele leu e criou o filme. Não é literal igual. Aí eles ficam, nada. Aí lê só o livro, não quer ver. Tem uns que eles falam assim, ainda mais quando é Machado, ou Lima Barreto mesmo, eles pegam um livro lá e falam, nossa, professora, olha a linguagem desse cara. Não, o livro chega em amarelo. Não gostei desse livro, não. Nem leu ainda, já fala que não gostou. Eu intercalo, Patrícia. Eu deixo um clássico mais antigo, aí no outro bimestre eu já coloco tipo um George... Se bem que o George Orwell é de agora já, né, de agora, é antigo também, né? Só que ele virou modinha agora, né? Aí eu pego um Leminski, eu pego uma poesia mais de agora, né? Um outro livro. Porque senão eles dormem, né? Eles falam que o português é muito arcaico, né? Olha, teatro tá escrito com H, PH. Sabe o que eu fiz? A Giovana é testemunha, a Sabrina perguntou como que a gente faz para instigar para ler, a leitura interpretativa, e a gente fez em 2018, a Giovana lembra, eu fiz um projeto de literatura em foco na escola, e foi tão legal, a gente pegou foi muito bonitinho, a gente pegou um anfiteatro emprestado lá da Federal, né, os meninos foram para lá, e eles fizeram a interpretação de obras clássicas, então tinha Memórias Póstumas de um sargento de milícias, tinha Meu pé de Laranja Lima, que foi ótimo. Isso, o Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Foi lindinho. Teve que apresentar de novo. Foi. Porque a gente morreu de rir. Foi perfeito. Lucila. Eu lembro que pé de Laranja Lima, porque me marcou muito. Eu li na infância, e aí eu vi a retratada, eu fiquei maravilhada também, lembrei. E você sabe o que eu escutei depois disso, Giovana? Uma aluna chegou em mim e falou assim, professora, depois desse dia, eu vi 7 obras em teatro. Eu despertou a vontade de ler, e aí eu virei uma leitora assídua. Então, incentivou, né? No mesmo dia, ela viu 7 histórias de clássicos. Então, isso ajuda bastante, né? Então, é difícil, é um processo. Foi ótimo. Esse projeto virou referência, assim, a gente sempre... Não, vamos chamar a Raquel para ela falar do projeto. Era um projeto assim, que deu muito certo mesmo, a questão da literatura em foco. Foi muito bom mesmo. Bonitinho, muito bonitinho. Deixa eu perguntar, aqui tem meninos que estão querendo fazer ou já estão fazendo trabalhos de física em conexão com a literatura? Ou só tem um projeto em mente, assim, já está colocando em prática? Acho que em prática ainda não. Sim. É só um planejamento, né? Mas esse interesse... Estão fazendo a chuva de ideias, né? Mas logo vai ter que entrar em prática, aí a gente está assim, buscando as conexões, né? Porque é importante. E a gente tem a Giovana é nossa aluna. Ela é aluna do 2º ano A, né? E, Giovana, você quer falar um pouquinho com a gente aqui? Para mim, vocês estão falando outras línguas já. É muito legal, porque, sei lá, parece que o povo não tá gostando tanto de literatura. Se você empurrar falando, tem a série Dark, mas tem outra coisa, você juntar essas conexões, eu acho que fica bom, porque não fica só em uma só matéria, a outra matéria também complementa. Eu acho que ajuda mais entender também. Exatamente, é desse jeito mesmo que a gente quer o futuro, né? Pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro darkiano, pode voltar para o passado. Então, né? Agora a Patrícia vai ter que assistir Dark, vai ter que assistir. Então, eu vou ter que... Oh, meu Deus, vou estar na minha lista. E eu tenho que assistir o Awesome Time, que você não é essa primeira pessoa que indica, e eu fiquei curiosa agora. Eu sempre fui apaixonada por história. E, assim, eu não sei se porque desde criança eu ouço muita história, eu sou da advento da radionovela, não que eu seja velha, gente, é porque eu fui criada na fazenda e a gente ouvia muito, eu vim com quase 10 anos para a cidade, e essas histórias, quando eu comecei a ver o Once Upon a Time, que eu vi, nossa, Chapeuzinho Vermelho nossa, e aí eu fui ficando, sim, Raquel, tem na Netflix, eu não sei se eles têm todas as temporadas, ou não, eles tiraram. Ela tá
Eu não sei se é na Amazon ou se é na Disney. Ela tá em uma dessas duas, ou na Amazon ou na Disney. Eles tiraram, a Netflix tem isso, né? Uma época tá lá tão legal, você tá bombando, daí ele de repente, você não tem tempo de ver o trem tudo de uma vez, né? Quando você vai procurar de novo para terminar, já não tá mais lá. E aí, quando eu vi, eu falava, meu Deus, olha, eu vi essa história quando eu era criança. E aí a gente fica, né, com essa memória afetiva com algumas histórias. E é bem interessante. Eu tenho uma memória afetiva muito intensa com o Miguelinho, do Guimarães Rosa, assim. Eu me identifiquei muito também com o personagem, porque, assim como você, eu também morei na fazenda. É uma coisa que talvez as pessoas não saibam disso, eu não conto muito isso, porque foi uma fase muito rápida da minha vida. Foi ali dos 2 aos 6 anos, porque quando eu fiz 6, eu vim morar aqui em Goiânia com a minha avó. Eu me separei, assim, dos meus pais, né? E meus pais ficaram em Posse. Meu pai e minha mãe moravam em Posse, Goiás, e meu pai era fazendeiro, né? E aí eu tenho memórias esparsas, assim, da fazenda, né? Mas não tinha luz também, era poço, eu lembro de nadar no rio, de ver cobra, eu tenho muito trauma de cobra. Acho que não fala em cobra, não. Em Sabrina não fala em cobra, não. Eu já ia falar que a Patrícia só veio para a cidade por causa de uma cobra. Deve ser coisa de gente que morou na fazenda. Quase morri, mas tudo bem. Meu pai, tem uma história que eu não lembro dessa história, mas ele conta que ele encontrou uma cobra, sucuri, grande, e ele cortou a sucuri, matou, né? Cortou, cozinhou, deu para os porcos comerem, né? Essas coisas que conta, essas histórias assim, rural, né? E então eu fiquei muito apaixonada na história do Miguelinho, porque eu me via naquela situação. Eu não tenho muitos irmãos, só tenho uma irmã. Mas assim, eu sou a irmã mais velha, e aí ele não enxerga. Depois, no final, ele coloca um óculos e enxerga. Foi o que aconteceu comigo também. Eu não sabia que tinha problema de visão. Aí, de repente, quando eu tinha uns 10, 12 anos, a minha mãe me levou no médico e ele, você tem problema de visão. Eu coloquei o óculos, Então, as coisas são dessa cor, né? Eu lembro, ele descreve, né, no final do livro, assim, eu consegui, né, vislumbrar aquilo lá, o verde, o vermelho. Parecia que o meu mundo era sem cor, né? E quando eu coloquei os óculos, assim... Então, eu sou apaixonada, né, nessa história, que eu tive que ler por causa do vestibular, que na época a UFG tinha, né? E eu nunca ia ler isso na minha vida, por conta própria. Então, assim, às vezes essas coisas obrigatórias, né, nos levam a umas coisas que a gente nem imaginava, né? E muitas vezes os alunos falam mesmo. Assim, aqueles que a gente consegue resgatar e ler o que a gente pede, muitos às vezes falam, nossa, eu comecei achando que eu não ia gostar, que eu ia odiar, e eu tive que terminar de ler a história, porque eu gostei tanto. E aí você fica até feliz, porque às vezes é uma obra que não é fácil de ler. Quando você coloca o Macunaíma, nossa, Macunaíma é uma linguagem muito difícil. Só que ele traz todas as referências culturais, as nossas lendas, os nossos mitos, a formação das raças aqui é muito a essência da história é muito bela. Só que é uma linguagem, principalmente que eles estavam querendo quebrar com a linguagem padrão, então eles queriam escrever do jeito que se falava na época. Então você imagina, né? E aí o aluno, professora, eu não sei o que esse cara está querendo dizer aqui, não, eu não entendi o livro. Aí o famoso lê de novo, né? E aí eles querem matar a gente. Lê de novo. Não, vou esperar a senhora fazer a análise com a gente na sala, porque eu não vou ler de novo, não. A gente também usa esse ler de novo, tá? A gente vai ter o enunciado da questão, falando assim, entendi nada, lê de novo. Lê de novo. É por isso que eles têm raiva. Faz de novo. Na hora que você lê umas 3 vezes, aí você vem e me pergunta. Desse jeito. Ai. E você começou bem, hein, Giovana? Com Guimarães Rosa, hein, Miguelinho? Pensa. Então, olha, você viu? E depois a gente começou, né, Raquel? Eu e uma outra colega nossa, também, a grande amiga nossa, a Paula, e a gente leu Jane Austen. Jane Austen. É maravilhosa. Eu tinha assistido os filmes e tinha ficado maravilhada. E aí a gente juntou acho que foi um grupo de WhatsApp, né? Das professoras lá do colégio. E o pessoal foi só dando desculpa, né? Você falou isso que leio. Só sobrou nós 3. Sobrou nós 3. E aí a gente marcou, foi bem antes da pandemia. Foi bom demais.
E a gente foi tomar café e a gente começou a comentar. E eu, nossa, eu amei o livro, né? A gente leu Orgulho e Preconceito. Nossa, que saudade, né? Vamos voltar. Saudade. Ô, Catarina, sua linda. Fala oi, pode ser a Raquel. Oi, meu amor. Oi, tô falando oi pra você. Oi. Manda mensagem lá no grupo. É que ela tem aula agora de violão e parece que não tá entrando. Aqui, eu já mandei. A professora. Tá, vai ter aula agora e é o Zoom, aí tá pedindo para entrar, não tá aceitando. Mas ainda é 5h30 que a aula começa. Oh, meu Deus. Ela já quer entrar. Adiantada. Vocês acharam muita conexão com a biologia, com a Ludmilla? Acho que tem um pouco mais, né, do que de literatura. Olha, eu tô achando que tem mais com a literatura, hein? É mesmo? Olha, que bacana! Não é, Sabrina? O que você acha? Também tô achando. Olha aí, tá vendo? Assim, a gente foi muito bom a semana passada. A gente conversou, foi num sábado também. Assim, a gente tá intercalando. A gente tem reuniões na sexta e no sábado, na sexta e no sábado, para ver se a gente consegue ter mais pessoas que às vezes não podem ir na sexta e podem no sábado, e as que não podem no sábado vêm para a sexta. E foi muito produtivo também, porque ela falou dessa questão da evolução, né? Porque ela trabalha muito com a teoria da evolução. E na universidade, ela também é professora lá do PIBID, né? De iniciação à docência. Então, o grupo deles trabalha muito história e filosofia da ciência, voltada principalmente para essa teorização da evolução e das cartas que Darwin escrevia. Então, dá para conectar também a literatura bastante com a biologia, né? Virar uma conexão gigante. Acho que dá para a gente começar, né? Assim, fazer essas relações. E quem sabe projetar já um trans aí, né? Além do transdisciplinar, que é o sonho de consumo, né? Nosso aqui da docência. Pois é, Giovana. Eu vi aí a Sabrina e a Patrícia fazendo projetos de física e português aí. Achei interessante, viu? A gente pode botar em prática. Amo, adoro. Vamos sim. Isso aí. Eu já anotei até coisas que você falou, por exemplo, da Hora da Estrela, que era um livro que eu tinha colocado de meta de ler na quarentena. Sim. E a questão da inércia. Então, já estou aqui, ó. Total. O Jeca Tatu também, do Urupês, também é essa questão da inércia. Eu vejo muito isso nele. E também na Macabeia. A Macabeia é um personagem feito só para ser estrela na hora da morte mesmo. Né? É isso que é estranho nessa história. Clarice Lispector, né? É aquela coisa. A Hora da Estrela é um xodó. É tanto que eu comprei lá na escola, só tinha um exemplar. E eu queria trabalhar com todas as turmas. Aí comprei o livrinho, numa promoção, comprei um para cada turma e ficava fazendo rodízio na sala. Eles, mas como assim? Eu falei, a Hora da Estrela é uma leitura obrigatória. Tem que ler. Nossa, ler, então. Assim, a descrição que ele faz dela, aquela menina assexuada, que não tinha sonho, ele descreve ela que você pode chorar. Sim, aí você se apaixona pela Macabeia, esperando que ela vá mudar de vida, que ela vá fazer algo assim, aí ela fica lá inerte. Ela quebra a expectativa total. Na física, se você for explicar inércia, você coloca a Macabeia do lado. Com certeza. Total. Pode buscar a Macabeia, que ela vai... Aí você fica com tantas expectativas e... Sim. E eu queria até falar uma coisa, eu não sei se é bobagem também, mas, por exemplo, eu vou jogar outra coisa aqui no ar para vocês, que talvez possa ajudar. A questão do... Como é que... O ímã, o nome é magnetismo, né? Magnetismo vocês estudam em física? Na física do ensino superior? No terceiro ano. Mas a gente pode trabalhar essa questão do magnetismo com a questão da literatura, tipo assim, de uma forma viajando um pouco? Porque, assim, eu visualizo no olhar da Capitu, do Dom Casmurro, o olhar mais enigmático da história da literatura brasileira. É arrebatador, porque ela arrebata a gente que é leitor, a gente se apaixona pela Capitu, pela beleza dela, né, tirando a questão, qualquer tipo de questão de heterossexualidade, homossexualidade, todo mundo se apaixona pela Capitu. Ela é um personagem enigmático, e aqueles olhos de ressaca, né, de cigana dissimulada,
ele me traz essa amplitude demais da questão do magnetismo, né? Da questão do imã, né? E é impressionante, o Bentinho, mesmo deixando ela de lado em determinado momento, ele nunca esquece, tanto que ela se torna a protagonista da obra dele, e eu acho que tudo gira em torno desse magnetismo que a Capitu produz. Para mim é física, total. Com certeza. E assim, a gente fala muito de forças atrativas e repulsivas também. Assim, dá para a gente trabalhar com magnetismo, mas dá para trabalhar já na questão elétrica, né? Que a gente já vai tratar da força atrativa entre cargas de sinais iguais, sinais diferentes, desculpa, e de sinais iguais às repulsivas. Então, assim, essa força atrativa, né? Esse campo, é como se a Capitu produzisse um campo, né? Ela gera um campo que deforma o espaço. Ninguém é capaz de passar insensível a ela, né? Então, assim, é um campo super intenso. Já tô fazendo conexões com o campo magnético, elétrico, gravitacional, qualquer propriedade que a Capitu possui. A Capitu é o poder, aqueles olhos ali. É um mar revolto. Os meninos estão perguntando aqui o que a gente acha das histórias em quadrinhos, Patrícia. A gente usa muito em sala de aula, né? Muito. Fala da sua... Assim, hoje, até para tentar fazer com que aproximar mais o clássico de uma linguagem que o aluno goste, eles já têm trabalhado muito com transportando, pegando os clássicos e adaptando para histórias em quadrinhos. A escola tem recebido muito. E o que eles chamam de graphic novel, né? Graphic novel, eles têm feito muito. Por exemplo, aquela obra, o Conto de Aya, que ficou muito famosa pela série e tal. É belíssima, belíssima ela em história em quadrinhos. Eu até comprei, Sabrina, para a Alana. A Alana quase morre quando eu entreguei, porque a obra ficou linda, linda, linda. E, assim, quando você pega as histórias em quadrinhos daquilo que o aluno gosta, por exemplo, eu pego os super-heróis, então eu pego lá todos aqueles, eu pego DC ou os da Marvel, o que o aluno vê, o que o aluno gosta na sala e trazer aquilo ali também, porque ali a gente vai ter física, a gente vai ter química, a gente vai ter estudo da sociedade. Assim, eu sou fascinada com super-heróis. Tanto que a Sabrina lá, minha coleção de copos de super-heróis. Eu sou apaixonada no Thor, gente. Olha só, para que física melhor do que aquela? Ou do que aquele físico, Sabrina? No Ultimato, ele não gosta. O Ultimato, ele meio que não... Não. Acabaram com os sonhos da gente. Mas aí você... Ultimato deu ele nem estava mais em Asgard, deve ter sido. Não, acabaram com o bichinho. Mas aí você pode também, ó. O Marco Antônio tinha levantado a mão e baixou, tadinho. Nós não deixamos ele falar. Agora, Marco Antônio, você fala. Você pode pegar, por exemplo, os contos nórdicos, que eles vão tratar toda essa questão dos deuses nórdicos. Isso tem muita física. Então, dá para pegar as histórias em quadrinhos, eu posso ir dependendo da faixa etária, né, pegar dos clássicos, ou pegar mesmo aquilo que o jovem gosta de ler, o que os alunos estão lendo, desde o mangá até Eu trabalho os muito super-heróis. Então, porque, na verdade, a escola ela tem deixado de ser atrativa por isso, porque a gente engessa só nos clássicos, né? Não, vamos ler os cânones da literatura. Não, gente, se o menino quer ler outra coisa, vamos ler junto com ele outra coisa, vamos ler Harry Potter, vamos ler as meninas aí apaixonadas pelos... Joy, eu nem sei pronunciar, eu sei que é Como Eu Era Antes de Você, ou Depois de Você, ou Escrito nas Estrelas, como é que é? Isso! Myers, né, que fala. Vamos lá pro... A Culpa é das Estrelas, e aí eu pego, né? Ou A Culpa é dos Astros. John Green é excelente também. Pois é. Então, a gente tem, o que eu penso, assim, que a gente tem que parar muito de ficar só nos clássicos, nos cânones. Lógico que isso é fundamental. Quando você não conhece a sua literatura clássica, eu acho que, principalmente se você é da área de língua portuguesa, e você não tivesse conhecimento e não instigar os alunos a ter esse conhecimento, para mim é falho. Mas também a gente não pode ficar só nisso, né? Porque às vezes a galera jovem já está tão frustrada com a escola, não está se sentindo bem ali, e a gente nunca fala daquilo que eles realmente gostam de ouvir, aí fica complicado.
Quem tinha levantado a mão? Vamos lá. Marco Antônio. Nossa, tanta coisa. Eu fico fantástica essa conversa. Cada ponto me traz um monte de ideias. Eu realmente acho que tem muito em comum com as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente faz, né? Eu já nem lembro mais, passou tantas coisas, né? Por exemplo, eu fiquei pensando, você falou da Capitu, né? E a questão da interpretação e tal. Aí eu lembrei, assim, uma coisa que tem muito lá na física do primeiro ano é, qual que é a velocidade disso aqui? Depende do referencial. Que é a teoria relativística de Einstein, né? Você assumir que antes você tinha um tempo, era o mesmo para todos os referenciais. Aí você descobre que não, isso aí estava implícito lá, e hoje se prova isso. Você coloca um relógio lá no satélite, deixa o outro aqui, eles ficam eles desincronizam, né? Por conta dessa relatividade de algo que tem uma velocidade. Aí até na física, quando você vai montar seu modelo, essa coisa, você tem que pensar no seu referencial. Eu pensei lá na Capitu. A questão da traição, né? Como que Olha só. a forma que o autor quer passar. Não a forma que o autor. Isso é aquela coisa que tem que evitar, né? A ideia que o autor quer passar. Mas você pensar, por exemplo, a cabeça da pessoa que está escrevendo a história, daquele personagem, dos costumes e dos preceitos dele, né? Por exemplo, a traição, a ideia de traição que tinha naquela época é diferente do que a gente tinha hoje, né? A questão dos costumes, a questão conservadora. Então, essa atenção ao seu contexto, à sua história, ao papel de lugar que você está, né? É algo que a natureza não é aquilo, né? Não é aquilo que está lá e você olha sem distante, né? Como um observador, assim, e descreve, né? E, por exemplo, é um dos elementos que está em comum, né? De formas diferentes, né? Mas de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Sim, que você está falando da perspectiva da Capitu e do Bentinho, né? A do Bentinho é uma perspectiva diferente da Capitu, né? Para ela não traiu, para ele tem certeza, convicção, e ele conta o lado dele, né, da história. Então há uma a gente tem que relativizar tudo, né? Os pontos, da onde quem está contando a história, né? Como você está enxergando a história. Muito interessante. Gente, eu estou vendo uma coisa mágica aqui. Muito bonito isso. Ver duas disciplinas tão assim, norte e sul, eu fico emocionada com isso, porque assim, eu tenho algum tempinho de sala de aula e eu nunca tinha participado disso. Muito obrigada, Sabrina, Patrícia, Giovana, por ter, né, me proporcionado isso daqui, e ver alunos que estão conseguindo fazer analogia com isso, né? Eu nunca imaginava, igualzinha a professora Patrícia. É muito bonito. Eu pensava, eu falei, gente, a Sabrina tá viajando um pouco, mas ela quer, vamos nessa. Vamos embarcar nessa, né, Patrícia? Meu nome é Coco. Que gracinha, você conseguir achar ali um ponto em comum, alguma coisa para a gente trabalhar as duas coisas, né, as duas disciplinas. Muito bonito isso, viu? Parabéns. Muita gente veio para física por conta de que gostava de Carl Sagan e, por exemplo, literatura do Carl Sagan, né? É uma literatura diferente, divulgação científica, mas está aí, né? A questão das séries, né? Às vezes eu acho que são coisas que não parecem estar muito ligadas, mas que dá para pegar, tipo, vamos pegar o Oceano de Solidão, totalmente. Dá para o professor de história. Ele vai falar do contexto, vai falar da colonização da América, vai falar, sei lá, dá para um professor de português, você vai analisar literatura, dá para um físico, para um químico, vai falar do viajante, do telescópio, do gelo, e aí às vezes não é comum, né? Em outros eu acho que é a mesma coisa. O teatro, a gente está usando na disciplina de estágio teatro, o texto teatral, né, para falar do método científico, escrever os personagens, escrever as vestimentas, fazer a primeira descrição de cena e fazendo analogia. Não é todo professor que faz isso na física, né, mas é algo que a gente consegue fazer e está estudando. Começou a estudar, por exemplo, pesquisa qualitativa em cima disso. Então, acho que se permitir, né, essa viagem um pouco, inclusive muito legal a Giovana e a Sabrina tá fazendo essa embaixada aqui para ir para as outras áreas, né, que a cabeça fica disparando ideias. Que legal. Muito bom. A gente Raquel. A gente vê muito, né, Patrícia? Às vezes a gente tem aluno que chega na sala já com um calhamaço desse tamanho, não presta atenção em aula nenhuma, lê a aula inteira e vai para casa a hora que bate assim. E aí você fica assim, esse menino não presta atenção na minha aula. A gente nunca olha pelo olhar dele, né? Do porquê, de que forma que a gente pode acessar ele a partir do que ele gosta, do que ele lê. Sim. E é uma coisa interessante da gente. E nem sempre, e ultimamente não são os clássicos, né? Literatura fantástica,
algo científico, alguma coisa assim. Os clássicos, tá, gente, são renegados à obrigatoriedade do vestibular, de alguma Tem que rever prova. o conceito de clássicos, né, na verdade. Tem que começar a repensar isso. É igual, eu fiz um curso no final do ano sobre produção literária, até com o pessoal do SESC, e aí o professor lá falou que a gente tem que, aquela coisa de manual, sabe? Os 100 melhores contos do século, mas sob o ponto de vista de quem? Né? Os 100 melhores poemas brasileiros, sob o ponto de vista daquele autor, mas talvez você lendo os seus 100 melhores, são outros, não tem nada a ver. Não se discute. Não é? Raquel, mas quando você e o Marco Antônio falou da questão depende da perspectiva, depende do ponto de vista, você já leu Amor de Capitu, do Fernando Sabino? Já, é a outra versão. A outra é muito interessante. É muito legal. Sabe o que eu fiz na escola uma vez? Quase deu morte, Sabrina, na época do Lariomar. Cheguei na sala, dividi a sala em dois polos. Um polo leu Amor de Capitu e o outro leu Dom Casmurro. E aí, quem leu Amor de Capitu era defender a Capitu, né? Quem leu o outro ia dizer, era tipo um julgamento. Na verdade, nós nem fizemos júri e tal, mas fizemos assim o debate. Então, tinha um momento, você vem e fala por que você acha que o grupo que achava. Não, ela traiu sim. Gente. Deu briga. Deu briga, porque tinha uns meninos muito bons com uns argumentos, e trouxeram argumentos até científicos dentro da história. O Lariomar foi fascinante, eu nunca esqueci. Tem uns alunos que a gente não esquece, né? Mas ele todo sério, ele falava bem grosso, e ele chegou na frente, ele deu um discurso, que aí todo mundo parou, e o outro grupo não queria nem, ninguém queria nem levantar para defender outra ideia, porque não, do jeito que ele falou, e a gente aceita tudo que ele disse. Mas é muito legal, a questão do ponto de vista é interessantíssimo, porque você está de um plano, ou depende do jeito que você olha, de como você olha, de como você enxerga, né, aquele posicionamento. Olha, vocês estão percebendo, né? Esse pessoal aqui, eles leem demais, eles veem séries e filmes demais, eu fico perdida. Desenho, história em quadrinhos. Outro dia, o Marco está me devendo uma lista de desenhos de anime para eu mostrar para o Heitor e para eu aprender a gostar, porque eu não entendo, né? Só sei que acho que é tudo uns bichinhos cabeçudos. Devendo, Marco, eu não esqueci, não. Tá bom, vou aproveitar isso aí. Eu quero a lista. Vamos ver se eu aprendo. História em quadrinhos, eu já comentei aqui com eles que eu não entendo nada. Eu só entendo a Dona Nésia. Mas eu acho que é porque você tem muito de... Você tem um pouco de Dona Nésia. Vocês gostam? Gente, quem é Dona Nésia? Quem é Dona Nésia? Eu não conheço. Gente, fantástico. Não, vocês estão perdendo. É uma página no Instagram maravilhosa. Ela faz crítica social. Sério? Vamos anotar. Dona Nésia é perfeita. Ótima, Raquel, vou trabalhar a interpretação. Vou atrás. E ela não é uma página muito antiga, não. Eu tenho um primo, Sabrina, também, que ama. Aí tem vezes que eu tiro o print, né, lá do Instagram, e na hora que eu vou pôr no status, ele já colocou primeiro. Ai, que chato. Dona Nésia é fantástico. É o único quadrinho que eu entendo é Dona Nésia. Então, assim, se a gente fosse ficar aqui, eu já percebi que vocês iam virar a noite conversando, a gente ia viajar muito. Literatura e física tem muito a ver, a gente só comprovou isso. Às vezes mais do que física e biologia, física e química, porque eu estava até comentando no outro encontro que esses professores da área de ciência da natureza vivem muito nas suas bolhas, né? A gente não tem muito diálogo. Tanto é que lá na escola, e pelo jeito a Giovana também, as pessoas que mais estão comigo são a Patrícia e a Vanúzia, que é língua portuguesa e matemática. Então, eu não tenho o meu parceiro na química e o meu parceiro na biologia ou parceira. Então, a gente vive isso, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu acho, Sabrina, que não é nem só essa. Presta atenção, por exemplo, há uma relação muito forte com a filosofia, com a arte e a literatura. História então, assim, também. E história. Você já percebeu, Sabrina, que lá às vezes a gente até tenta, porque com o projeto do PAIS, por exemplo, a gente tenta engajar os colegas para puxar, para trabalhar com a gente, para a gente sentar e planejar junto, porque, por exemplo, o conteúdo da terceira série é muito parecido. Eles estão estudando a Era Vargas e a gente está estudando o pré-modernismo, então, assim, são contextos históricos
da mesma época, igual o Marco Antônio falou. A literatura, ela está muito ligada ao contexto histórico. Então, se eu tenho um Júlio Verne escrevendo ficção científica, aí todo mundo pensa, nossa, mas ele estava sonhando, ele teve uma premonição do que isso ia acontecer. É porque as pessoas já estavam pensando, ainda não tinham colocado em prática esses projetos. Então, a literatura, ela segue muito o contexto histórico. Então, eu tenho literatura, eu tenho arte, eu tenho filosofia e sociologia que segue a mesma linha, história. Só que os colegas, eu não tenho tempo, sair daqui, aí não querem fazer esse intercâmbio. E seria bem, bem legal se a gente conseguisse fazer isso. Aí lá a gente fica, aí todo mundo acha estranho, assim, a física, como assim, física e linguagem, que conexão que vocês têm? E a gente é carne e unha desde Mas isso vem muito, Patrícia, da formação. Os nossos colegas, eles não têm essa formação multi, transdisciplinar. E esses meninos de agora, meninas que estão na licenciatura, eles estão com a outra perspectiva. Tanto é que a gente já percebe o perfil deles, né? Então, eu acredito e espero muito que isso mude daqui para frente, que seja um ponto de inflexão, realmente. Porque não dá mais para você, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Isso não existe, eu sou de linguagem. Isso não existe. Sabrina, o ano passado eu fiz alguns cursos para tentar entender a BNCC e o que ela... Porque muita gente vê, é só utopia. Não é. Tem muita utopia, mas tem muita coisa ali que você vê que o que eles querem é isso. É um professor diferente, que não fica só naquela bolha dele, porque o aluno ele está cansado daquela aula só de... Igual esse professor chega, põe todo mundo em fila, aí esse outro chega, não faz em círculo, o outro chega e volta para a fila. E eles estão querendo uma coisa diferente, e a escola não tem proporcionado, infelizmente. E aí eu fiz vários cursos ano passado, em quase todos eles a gente ouve a mesma coisa. Nós somos professores com cabeça do início do século XX, XIX, e os nossos alunos são do século XXI. E aí fazer com que o professor mude essa ideia não é fácil. Esse ambiente que a gente está agora, de ensino remoto, ele é muito propício para a gente mudar isso, trabalhar por projetos, você fazer uma aula, eu estava até comentando aqui, uma aula que você tem uns 3, 4 professores de áreas diferentes na mesma aula, trabalhando o mesmo assunto em perspectivas diferentes, coisa que fisicamente a gente não consegue fazer, porque cada um tem que vigiar a sua sala. Tem que ir para o seu quadrado, né? Infelizmente ainda é assim. Se uma turma, se o coordenador escuta uma turma fazendo barulho, ele já vai lá na sala porque está atrapalhando. Então, eles não entendem o momento pedagógico como momento criativo. Sim. Mas nesse ambiente virtual que a gente está, dá para fazer isso. Então, também fica aqui o pedido de a gente pensar esses projetos, né, interdisciplinares, entrar 2 professores, 3 de áreas diferentes, os meninos da licenciatura, as meninas e os meninos, com professores de biologia, literatura, matemática, fazer essa mistureba, sociologia, filosofia, porque agora dá, né? Basta querer, vai demandar um pouco de esforço, mas pelo menos a gente está tentando, né? Sabrina, tu acredita que a gente teve uma reunião ontem e teve um colega que tu nem vai imaginar quem é? Na hora que a Alana falou assim, não, semana que vem a gente vai ter uns encontros no Meet, vocês vão ter a semana, porque aqui a gente vai começar as aulas agora, né, próxima semana. E aí, essa primeira semana é a semana do acolhimento, vocês vão receber o material para vocês trabalhar de quarta até sexta, e cada um vai ficar com uma turma e tal. Aí um professor falou assim, Alana, amanhã eu vou ir para vocês me explicar o que é esse Meet. Eu sei o que é. Aí a Alana falou assim, eu não acredito que 2021 tem professor ainda falando que quer saber o que é Meet, eu não estou escutando isso. Mas aqueles colegas que, né, que tá ali naquele lugar de conforto e não quer sair daquele lugar nunca mais. E pensar que ele ainda tem uns anos de sala de aula, né? Porque se fosse alguém que fosse aposentar amanhã, tá bom, não precisa sofrer mais, não. Tchau, vai descansar. Mas alguém que ainda tem anos pela frente tem que começar a rever, né? O jeito de ensinar, as formas e... É cobrado da gente o tempo inteiro isso. Como que você vai engajar o aluno na escola? Como que você vai manter o aluno na escola? A gente não está sabendo ainda nem como se manter, mas tudo bem. A gente vai dar um jeito. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Nosso horário já estourou. Eu falei, se não encerrar, a gente não termina hoje, porque a conversa está muito boa. O papo tá bom, né, Sabrina? O papo tá muito bom. Pela primeira vez, em 90 dias, eu tenho silêncio na casa. É uma coisa fantástica. Tá um lugar silencioso, Sabrina. Morrendo de saudade dos cachorros. Já fui lá, já carinhei meus cachorros.
Já olhei meu pé de limão tá carregado, tem 2 plantas. Tô apaixonada na minha casa. Bom demais Saudade. voltar para casa da gente, né? Casa da gente é casa da gente. Tem jeito. Muito bom. Gente, então, se não for mais nada, a gente encerra por aqui. Queria agradecer. Foi um prazer a nós também. Mi piace molto. Primeiro muito. Foi um prazerzão mesmo, Patrícia e Raquel, assim. Obrigada, Giovana. Obrigada, Sabrina, Patrícia, todos os meninos. Obrigada, eu adorei participar, viu, gente? Também adoramos. Foi leve. Foi bem leve, bem tranquilo, assim, para finalizar a semana. Ai, sim, com chave de ouro para hashtag sextar, né? Você gostou, Gabriel? Gente, obrigada. Um abraço, meninos. Gabriel, todo mundo. Que bom que vocês gostaram. Então, foi ótimo. A gente gravou, eu não sei como é que para de gravar. Tá escrito aqui gravando, Sabrina. Lá na bolinha que você colocou para gravar. Lá onde você mandou gravar, lá mesmo você desmanda. Mas também na hora que você desligar, na hora que sair, ele já para também. Ah, tá. Aí isso vai para onde? Vai pro drive, vai pro drive. O drive seu, Sabrina. Ah, tá. Eu imaginei, mas eu falei, vou perguntar, porque eu estou imaginando, mas pra saber se eu apertar qualquer coisa estragar aqui, né? Aí ele vai lá pro e-mail. Ah, tá. Então tá tranquilo. Só quando eu sair, isso aqui sai. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, Obrigada, beijo. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, Giovana. Tchau, Giovana. Tchau, Sabrina. Aproveita. Tchau. Boa tarde. Tchau, Gabriel.